A Europa tem muitos países, também tem muitas línguas. E enquanto esses países geralmente representam uma cultura específica, etnia ou nação, eles nem sempre representam uma língua específica. Existem 3 situações comuns. Países com línguas semelhantes e originárias do mesmo local, pertencentes ao mesmo grupo, como Noruega, Dinamarca e Suécia. 2. Países que realmente compartilham a mesma língua, com apenas pequenas diferenças, como Alemanha, Áustria e a maior parte da Suíça. E 3. Países que têm mais de um idioma dentro deles, como Espanha, Bélgica ou Finlândia. Alguns países podem marcar 2 ou até as 3 opções. Para entender as semelhanças entre essas línguas, como são compartilhadas e como dividem alguns países pela Europa, proponho uma pergunta hipotética interessante. E se cada língua europeia fosse seu próprio país? Isso significa que países ou áreas que compartilham a mesma língua se uniriam em um único, e aqueles que têm mais de um idioma se dividiriam. Também haveria ilhas linguísticas peculiares, com soberania dentro de outros estados ou que se tornariam escraves de outra nação. Obviamente isso nunca acontecerá, mas é interessante porque nos permite entender como diferentes países falam a mesma língua e como pessoas do mesmo país falam idiomas diferentes, e por que isso acontece em ambas as situações. A forma mais fácil de fazer isso é bem simples, olhando um mapa. Eu peguei isso da Wikipédia e é uma versão simplificada que agrupa os maiores idiomas e expressões. Mais adiante mostrarei um mapa detalhando os grupos linguísticos de cada idioma, essencial para compreender a diversidade linguística na Europa. Começando de oeste para leste, Portugal é praticamente um estado-nação perfeito. Todos falam português. Às vezes, se espalha um pouco para a Espanha na fronteira e vice-versa, especialmente neste canto nordeste. Portugal só tem um outro idioma, que é o mirandês, mas é falado por uma minoria minúscula em apenas um local, então não é mostrado neste mapa. E muitos outros desses pequenos idiomas ou dialetos locais em toda a Europa também não são mostrados. Acima do português está o galego, muito similar ao português em vários aspectos e falado na região autônoma da Galiza, na Espanha. A Galiza tem um movimento de independência, embora menos intenso que outros na Espanha. A maior parte da Espanha fala espanhol, com exceção da costa leste e das Ilhas Baleares, que falam catalão, e então ao norte se estendendo até a França, como o catalão faz também a língua basca no País Basco. A Espanha fala diferentes idiomas provavelmente devido à diversidade e história de seu povo, que foi principalmente dividido em reinos separados, unindo-se apenas tardiamente. De acordo com o mapa, na França são falados apenas 3 outros idiomas principais, além do francês. Bretão na área da Bretanha, alemão em Alsácia-Lorena e holandês nesta pequena área de fronteira ao norte. Alsácia-Lorena tem sido uma região que historicamente oscilou entre Alemanha e França, e mesmo agora está na fronteira com a Alemanha, então é normal que o alemão seja comum nesta área de forma semelhante ao que acontece na fronteira com a Holanda. O bretão é uma língua celta, semelhante ao córnico e ao galês, historicamente falada na região e que ainda perdura atualmente. Por outro lado, o francês também se espalha para países vizinhos, principalmente na província belga de Valônia e na cidade de Bruxelas. Os cantões ocidentais da Suíça também falam principalmente francês, que se espalha um pouco para o norte da Itália. O bretão é semelhante ao galês, e uma grande parte do país de Gales fala precisamente o galês. O inglês se tornou a principal língua na maior parte da Grã-Bretanha e Irlanda, mas ainda existem resquícios de línguas nativas mais antigas em cada uma das nações e ilhas britânicas. Irlandês, escocês, gaélico e galês. Ao norte, as Ilhas Faroé, a Islândia e a Dinamarca também falam suas próprias línguas. No entanto, os 3 países nórdicos restantes têm uma variedade maior. A Noruega fala norueguês em suas 2 formas oficiais, bokmål e nynorsk, que significam língua do livro e novo norueguês, respectivamente. Obrigado por me ensinar isso. Também existem algumas das línguas e idiomas nativos Sami que se espalham por todo o país, principalmente no norte. O mesmo ocorre na Suécia. No norte da Finlândia também, que além do finlandês, fala sueco, principalmente na costa oeste. Voltando para a Holanda, o holandês é a única língua, com exceção do frísio falado em Friesland. O frísio do norte também é falado no distrito mais ao norte da Alemanha, em North Friesland, no estado de Schleswig-Holstein, mas essas são línguas locais muito pequenas e não são exibidas no mapa simplificado. O alemão é apresentado como a única língua na Alemanha, se estendendo para a Suíça, Áustria e até o norte da Itália, além de partes da Bélgica, que possui 3 idiomas diferentes. E a Suíça também fala romanche, uma língua descendente do latim.
A única grande exceção aqui, mostrada para a Alemanha, é o sorábio, uma língua eslava ocidental falada pelos sorábios, que são uma minoria nessas áreas. A Itália tem muitos dialetos locais, mas aqui todos eles estão reunidos em italiano, com apenas o alemão, o latim e o friulano se destacando. Esses dialetos são como os muitos outros da Itália, mas provavelmente são falados por um número mais significativo de pessoas para serem mencionados, ou são mais diferentes do italiano tradicional. Este mapa também mostra uma pequena parte da Sardenha falando catalão. Eu não fazia ideia de que isso acontecia. Croácia, Bósnia, Sérvia e Montenegro têm línguas semelhantes, mas diferentes. O albanês é falado na Albânia e em Kosovo, que também tem o sérvio ao norte de seu território. E aqui nos Balcãs vemos uma grande mistura de ilhas de línguas aqui e ali. Os maiores exemplos são as comunidades de língua turca na Bulgária, romena na Sérvia e, acima de tudo, húngara na Sérvia, Romênia, Eslováquia e Ucrânia. Historicamente, a Hungria governou muitos desses territórios, mas não tenho certeza sobre isso. Essas regiões falam húngaro porque já fizeram parte da Hungria? Ou eles foram governados pela Hungria naquela época porque já havia húngaros lá? Talvez seja uma situação em que ambos são verdadeiros. A Hungria perdeu todas essas terras no Tratado de Trianon após a Primeira Guerra Mundial para grande protesto dos húngaros. Eles até fizeram mapas de propaganda comparando a perda de seu território às perdas hipotéticas de outras nações para demonstrar quão intensa foi essa perda de território. A Moldávia fala principalmente romeno e então essa mistura de idiomas aqui gagaus. Não sei o que está acontecendo. Se você souber, comente abaixo. A Bielorrússia está dividida entre o bielorrusso e o russo. Também existem comunidades que falam russo no leste da Ucrânia e um idioma diferente na Crimeia. O russo se estende até as 3 nações bálticas, cada uma com seu próprio idioma, apenas a Estônia também tem o estoniano do sul. O estoniano do norte e do sul são ramos distintos das línguas fino-úgricas. Dentro da Rússia, existem muitos idiomas, dependendo das comunidades locais, desde o sami, careliano e tártaro, até mesmo o alemão. O Cáucaso é a maior bagunça e mistura de idiomas que eu já vi. Na Turquia, aparentemente há um grande número de falantes de curdo. O turco também é falado no protetorado turco do norte de Chipre, com a metade sul da ilha falando grego. Podemos concluir que se os países europeus fossem separados por suas principais línguas, o mapa da Europa seria um pouco diferente. Novos países como Galícia, Bretanha ou Frísia existiriam, outros como Bélgica ou Kosovo sumiriam, e vários países perderiam ou ganhariam território. Uma super-Alemanha existiria, talvez a Iugoslávia se reunisse, e então teríamos a questão dessas pequenas ilhas de língua. No caso da Hungria, ou eles teriam que restaurar sua antiga fronteira para alcançar a população de língua húngara, ou literalmente teriam escravos por todos os países circundantes, além de ganhar um pouco de terra imediatamente conectada. O segundo mapa é mais detalhado e especifica muito mais línguas locais, como podemos ver na legenda. Mas mais importante, agrupa-os nos maiores grupos linguísticos: germânico, românico, celta, eslavo, báltico, helênico, armênio, uraniano, turco, uralico, que estranhamente reúne finlandês, estoniano e húngaro, basco, caucasiano e afro-asiático, entre alguns outros. Isso divide a Europa em menos grupos. França, Portugal, Espanha, Itália e Romênia são agrupados em românico. A Romênia, obviamente, se destaca, pois está em sua região leste e não oeste do sul da Europa. E por que fala uma língua românica que descende do latim? Porque eu acho do Império Romano. Remontando à invasão romana da Dácia, que a estabeleceu como uma província, eles removeram muitos dos dácios nativos, se não todos, e trouxeram várias populações da Itália, que falavam latim romano. Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Islândia e Escandinávia estão na categoria germânica, e o outro grande grupo é o eslavo, em vermelho. Uralic é quase exclusivo para a Hungria, Finlândia e Estônia, além das áreas ao redor da Hungria que foram anteriormente governadas por eles. Mas neste mapa da Eurásia, que se concentra na Rússia, podemos ver os muitos idiomas Uralic precisamente ao longo das montanhas Urais que existem. Será que os povos que se estabeleceram na Finlândia, Estônia e Hungria vieram daqui antes de migrar para a Europa? Ampliando, podemos ver em detalhes as misturas e diferenças de idioma em toda a Europa, retratando as diversas diferenças culturais que existem dentro de um mesmo país e, às vezes, na mesma região. Voltando para a lenda, vemos todos os subconjuntos desses grupos de idiomas e todas as principais línguas dentro deles, como o germânico é diferente em toda parte.
Este mapa mostra as semelhanças entre línguas românicas divididas em galo, reto, occitano, ibero, central, sardo e oriental, e as 14 línguas eslavas existentes, que apesar de comuns, são distintas o suficiente para terem nomes próprios. Para grupos maiores, podemos dividir os países de acordo com o alfabeto usado em suas línguas nacionais. Em azul, os que usam o alfabeto latim. Em roxo, latim e cirílico. Em vermelho, apenas cirílico. Em verde grego, Chipre usa grego e latim. Então Geórgia e Armênia usam o próprio. O ponto é que a Europa é mais do que um mero agrupamento de cerca de 40 países e nações. Por vezes, suas diferenças atingem um nível interno, e em outras, o elo da linguagem transcende as fronteiras humanas. Se a linguagem fosse a principal diferença entre nós, a Europa teria que redesenhar suas fronteiras, formando uniões menores baseadas nos principais grupos de línguas como românicas, germânicas, eslavas, etc. Embora uma união finlandesa-estoniana-húngara seria estranha, prestando mais atenção aos idiomas locais, balcanizando o continente ou mantendo-se como está, o que faz sentido. Apesar da Áustria e Alemanha falarem um alemão semelhante, eles diferem em muitos aspectos, o que por si só não justifica uma união entre os países. E só porque a Bélgica não tem sua própria língua e está dividida entre flamengo e valão, ou holandês e francês, não significa que ela deva ser dividida entre os dois países vizinhos. Então, essas são as línguas da Europa, separando países e pessoas e às vezes unindo-as. O que você acha? Você gostaria de ver algum país se unir porque falam a mesma língua? Gostaria que algum país anexasse áreas que falam sua língua? E algum país deveria se dividir, permitindo que cada grupo linguístico se governe? Deixe-me saber nos comentários, junto com suas opiniões e pensamentos gerais sobre este vídeo. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.